políticos, funcionário público, militares, usineiros, fazendeiros e comerciantes. E mais a mão de obra que era só dos escravos. Com a abolição da escravatura, e a população brasileira, que era? Aqueles que sobraram, aqueles que vinham de esmola, que não tinha trabalho, a não ser aqueles que tinham uma condição melhor de ser um carpinteiro, um pedreiro, porque a mão de obra era dos escravos. De que vivia a população brasileira? De bicos. De bico que eles viviam. Porque, primeiro, não tinha uma organização trabalhista no Brasil. Não tinha uma legislação trabalhista. Quem comandava ainda o Brasil eram os coronéis. O coronelismo ele comandava. Eles pagavam aquilo que ele queria. E se o trabalhador fosse reclamar, ia embora, até surrado. Eu tenho um relato disso. Pessoas que viveram na época das zonas de colônia e que conta há relatos de que eles apanhavam, os operários apanhavam se fosse reclamar com aquilo. Então, era essa a população brasileira, junto com os negros. Então, virou uma espécie de um bando de pessoas mortas de fome, porque não tinha como sobreviver. Eu vou fazer uma comparação. Na Roma Antiga, era a mesma coisa. Tinha lá os políticos, os militares, os comerciantes e os industriais. Os usineiros também, fazendeiros tinha. E mais, todas as mãos de obra eram dos escravos. Só que lá os escravos eram brancos e negros, eram escravos de guerra. Mas a população de Roma, então lá em Roma, não tinha o que comer. Não tinha de onde tirar dinheiro para comer. Porque não tinha trabalho. O que é que o governo fazia, os imperadores faziam? Dava pão em circo, essa que é a história, ver pão em circo. O que quer dizer pão em circo? Eles iam para aqueles espetáculos horrorosos, mortais, nas arenas do Coliseu, e dava pão, distribuía pão. Então lá em Roma, eles ainda davam pão e circo. A história se repete. E no Brasil, eles davam pão? Não, só o circo. Até hoje, no Brasil, só dá o circo. Porque o próprio trabalhador brasileiro hoje não tem acesso aos grandes empregos, porque o governo não dá. O governo se força de dar trabalho aos outros. Então vem os programas sociais. Por que tem os programas sociais? São todos eles com função eleitoreira. Diz assim, hoje você pode comprar uma casa própria. Quanto é o valor que você deve receber? 2.640 para você se habilitar a comprar uma casa. Quem é que ganha 2.640? São 2 salários mínimos. E quem ganha o salário mínimo não pode se inscrever. Ele não tem salário, não tem receita suficiente para entrar. E quem ganha R$500 por mês? E quem ganha 300? E quem não ganha nada? Onde é que dorme? Onde é que mora? Tem os programas sociais do Brasil. Então não adianta esses programas sociais. A gente tem que falar também no político. O que é que precisa o governo fazer? Dar emprego a essa gente. Dar trabalho a essa gente. Para não precisar, já que eles não dão pão, dão só o circo, dá pão. E o circo, eles continuam dando? Continuam dando. O circo dá. Recentemente, agora no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o dia do trabalho, vários shows pelo Brasil afora. Tudo gratuito. Isso aí é o circo. E cadê o pão? E esse circo dado pelo governo é gratuito? Não, mentira! O dinheiro nosso, nós pagamos ICMS, IPI, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tudo isso nós pagamos. É desses impostos que nós pagamos que ele tira para fazer o circo. Só que é o mau uso do dinheiro público. O que é que o governo devia fazer? Esse dinheiro do imposto que ele recebe era para investir em creches, escolas primárias, merenda escolar, saúde, segurança, e não fazer shows. Não leva a nada. Porque para o popular é bom, mas o governo está usando isso aí como princípios eleitoreiros, usando o dinheiro público de forma adversa, de forma errada, para fazer benefício de suas plataformas políticas. Só isso. Nada mais. Então,
Essa é a história da escravatura do Brasil. O que devia fazer depois da escravatura, da abolição? Dar condição de vida ao negro, já que não tinha legislação trabalhista, que mandava os coronéis. E o que fez o governo? Foi buscar no Japão, na Holanda, na Polônia, na Itália, os imigrantes para trabalhar no agronegócio. E o que isso ocorreu? Aqueles brasileiros que não tinham emprego foram obrigados a trabalhar como os imigrantes, como os empregados, recebendo o que eles bem queriam pagar, como eu já disse. E se não trabalhasse, era expulso de pancadaria comendo no centro. Então, foi isso a legislação do Brasil. Foi essa a bondade da escravatura. Beneficiou os estrangeiros e o brasileiro não. Cara, o que devia o governo brasileiro fazer? Obrigar aos fazendeiros, aos usineiros, todo aquele pessoal que tinha de escravo, dar pelo menos 50% de suas terras, para que o negro pudesse trabalhar. E dar condições suficientes, como eles deram aos imigrantes, dar máquinas, implementos agrícolas, sementes, insumos, fertilizantes e assistência técnica. Era isso que podia fazer com o negro. Não estava dando nada ao negro, estou pagando indenização de 4 séculos de escravidão. Foi assim que foi a escravatura. Beneficiou o brasileiro, não beneficiou coisa nenhuma. Quer dizer, o governo tinha a obrigação de fazer com que os empresários, os donos das fazendas, dividissem suas terras. Que ele não estava dando terra a ninguém, ele estava pagando indenização de 4 séculos de escravatura no Brasil. Então, essa é um pouco da história da escravatura, que a gente diz, dia 13 de maio, foi no dia 13 de maio, preto não é mais lacaio, preto não tem mais senhor, desde o dia em que a princesa assinou a Lei Áurea concedendo a abolição, preto teve o direito de ser cidadão. Hoje o preto pode ser doutor, deputado e senador. Não há mais preconceito. Eu já falei tudo isso aí. Que isso tudo foi mentira e que não ajudou em nada a população da escravatura no Brasil. Eu vou bater a mão que daqui a pouco você já passou de 10 minutos. Preconceito social, racial no Brasil, isso é comum. É o militar abordando o negro, botando o pé no pescoço, para ele provar uma coisa que ele não fez. Eu disse assim, se passa um negro com um carro de luxo, ele é abordado imediatamente. E o que faz o policial, que até não é nem branco, faz com que o negro saia do carro, põe a mão no capô, olha a mão no capô, para examinar se o negro tem alguma coisa de errado. Porque o negro está dentro do carro de luxo. O negro tem o que está dentro do carro que é dele. Ele tem posse para comprar. Por isso que ele está dentro aqui. Quantos casos são vistos assim? Mas, no entanto, o branco passa no seu carro de luxo, ninguém aborda. E às vezes o carro está cheio de cocaína, está cheio de armas e munições. Mas ele não vai lá por quê? Porque o cara é branco. Só aborda o negro. Vamos falando, nos mercados, nas lojas de departamento, é comum essas abordagens. Na rua, é comum essas abordagens. Quando para um ônibus, as primeiras coisas que ele faz é abordar o negro. Põe até dando, você fica aqui, já vi fazer isso. Fica aqui você. Já fui até sair nessa abordagem e me botou lá do lado do negro. Fica aqui. E eu, com a sacola na mão, já velho. Depois eu falei assim, não, disse meu tio pro lado de cá que ele é um senhor, que disse lá, mas o senhor também estava lá junto dos outros para ser revistado. Quer dizer, é assim que funciona a escravatura no Brasil. Continua. E vai continuar, não sei quando, até quando isso vai acontecer. Quem sabe se houver um milagre. E as pessoas acharem que deve acabar com a escravatura no Brasil. Mas é assim que funciona. Eu vou pedir licença agora para falar sobre minha vida de negro. Como eu disse, o negro também tem suas conquistas. Eu falei das conquistas das 3 negras que conquistou, que uma engenheira foi obrigada pela justiça a acompanhar e botar ela no seu cargo. E os negros que fizeram
a sociedade